Amado Jesus, querido Mestre, que nesta manhã sublime, convidando nossos queridos e amados companheiros para elevarmos o nosso pensamento até Jesus, buscando no Mestre esse farol divino a iluminar os nossos passos, nossa conduta moral e sentir dentro de nós o valor de todo esse trabalho que a doutrina espírita tem nos ofertado. Mestre de amor e bondade, se conosco nesta manhã, que os queridos amigos espirituais que nos acompanham possam nos auxiliar para que nós possamos diminuir a nossa crítica e aumentar os nossos sentimentos de amor. Que o Senhor se faça presente dentro de nós. Hoje nós vamos ler o item 14. Vamos falar sobre caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe diteis. Não. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito-o, em que nesse planeta reinará grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança em conduzirá as almas às moradas ditosos. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se enchem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável. Deve-se expurgar da sua presença da terra. Muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que ele inflige. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão.
Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por eles. Assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens, sua alma transviada e revoltada. Foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo de que necessitamos, pedindo, Mestre amado, que nos envolva nas suas vibrações, que o beneplácito do seu amor nos sustente, revigorando a nossa vontade, as forças que estão intrínsecas em nosso espírito, para que possamos vencer as nossas próprias dores e iniquidades. Senhor, compadecei de todos nós, que ainda estamos despertando, acordando para um momento mais expressivo em nossa vida. Dai-nos força para vivenciarmos o amor e a caridade. E nós, nesta manhã, te convidamos, Jesus, a envolver todos aqueles que estão junto de nós, que sintamos agasalhados por suas vibrações e que nossos benfeitores amigos possam nos sustentar hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, Jesus. Amigos, estamos falando da verdadeira caridade, que é aquela que constitui os mais nobres ensinamentos que Deus deu ao mundo, lembrando a cada um que nós todos somos irmãos e precisamos desenvolver dentro de nós a fraternidade. Portanto, nem todos os nossos irmãos estão na mesma estrada que a nossa, ou nós vamos perceber que na mesma caminhada tem uns que vão à frente, outros no meio e outros lá atrás. E existem aqueles que, não compreendendo ainda a lei do amor, se tornam os criminosos. E esses criminosos muitas vezes sentem-se desgraçados, sentem-se na intimidade o remorso e tem dentro deles a dor do arrependimento. E nós sabemos que Deus, nosso Pai, aquele que nos criou, não nos fez para sermos criminosos. Deus nos deu o exemplo de Jesus para que nós pudéssemos aprender e vivenciar o que é o perdão e a misericórdia. E nós, que ainda não compreendemos a extensão do perdão em nós e nem a misericórdia, nós, muitas vezes, nos arrependemos dos nossos atos que foram cometidos diante da lei, contra a lei, em relação a determinadas situações que vivemos com outros irmãos. Por isso, nossa palavra vem dizendo que não somos espíritos capazes de fazer qualquer julgamento, porque nós ainda não compreendemos a extensão do amor, do perdão, e muito menos somos capazes de olhar isso para o outro, porque saem dos nossos lábios ainda as críticas, os julgamentos, e muitas vezes nós temos negado nosso perdão, a comiseração, porque eles não conhecem Deus. Esses espíritos não conhecem Deus como nós já o conhecemos. Então, quando o Evangelho nos faz uma afirmativa aqui para nós pensarmos, não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto os juízos que proferides ainda mais severamente vos será aplicado
e precisa de indulgência para os pecados, em que sem cessar incorreis. Então, nós sabemos que muitos de nós já praticamos tantos crimes, tantos erros, tivemos tantos desalinhos, e hoje nós precisamos aprender a olhar o outro como espírito, sermos mais benevolentes com eles e mais severos conosco, que é o caso da indulgência. Nós percebemos que quando falamos de caridade, muitas vezes nosso pensamento volta devido às repetições dos atos de muitas reencarnações, repetimos os atos e pensamos que a caridade, a verdadeira caridade, é o gesto da esmola que damos, da sopa que fazemos, do cobertor que agasalhamos. Tudo isso tem a sua importância, mas a verdadeira caridade, ela não é só isso. A verdadeira caridade, ela vai pedir de todos nós a benevolência para com os nossos irmãos, a compreensão dos seus erros, as dificuldades que ora passam são experiências que estão vivendo para que eles possam adquirir novo patamar de compreensão. Então, nós estamos próximos, né, ao tempo que nós estamos chamando esse tempo, um tempo de regeneração. Nós estamos percebendo que esse tempo vai nos pedir uma nova postura diante da fraternidade, porque todos os homens, todos nós, somos filhos de um mesmo Pai. Então, quando ele nos diz, amai-vos, pois como filhos do mesmo Pai, não estabeleçais diferença entre outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Isso tudo merece uma reflexão maior por parte de todos nós, que nós não somos melhores e que nós precisamos nos colocarmos sempre na condição do outro. Nós vamos ver aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, uma mensagem de Emmanuel no capítulo 112, como Lázaro. Nós sabemos que o Lázaro, para o mundo, ele foi um criminoso, ele roubou, havia estratégia para matar as pessoas. Então, nós vamos ver que João diz assim, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lençol, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. O que Jesus está dizendo com isso? Está mostrando que todos nós temos que continuar a nossa caminhada, pois a responsabilidade do discernimento e do julgamento não são nossos. E os criminosos que caminham conosco, muitas vezes, eles arrependem. Foi o caso de Lázaro. Lázaro se arrependeu. E os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Por isso que a reencarnação é uma lei que todos nós somos convidados a recomeçar. Reencarnar é recomeçar uma nova experiência, uma nova vivência, uma nova oportunidade. E Lázaro não podia ser feliz por revestir de uma carne imperecível, mas da possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Na verdade, Jesus chama Lázaro, desligai-o e deixai-o ir, porque ele não havia desencarnado. Então, essa questão, essa passagem do Evangelho, ela tem uma profundeza, ela tem uma profunda beleza e uma profundidade que nós precisamos analisar para que a gente não critique os criminosos, para que a gente não julgue com as nossas vozes. É preciso que a gente venha a sentir que a passagem evangélica, como Lázaro, é para nós de grande valor. Preciosa é a existência de um homem, diz Emmanuel, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos
com o pretérito. Todos nós, quando tomamos decisões novas, momentos de novos discernimentos, que novas escolhas, nós podemos perfeitamente perceber, sentir e ver quanto nós podemos recomeçar. Todos nós temos o direito de recomeçar. Por isso que esse capítulo do Evangelho sobre a caridade, ele vai nos mostrar o quanto nós precisamos ter olhos de ver para sentir onde teremos que reiniciar as nossas atividades. Porque todas as nossas existências, elas têm o seu valor. Todas as nossas existências foram realizadas também com planejamento reencarnatório. E por isso, nós precisamos viver todos esses momentos. Porque o Cristo, quando ele permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-os encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Se Lázaro teve essa oportunidade, nós também temos, irmãos, todos nós. A reencarnação abre as portas dos túmulos vazios, para que a gente possa ter a sensação do túmulo de impressões em que se encontravam sempre aquelas situações que nós já vivenciamos. A venda forte a cobrir-lhe o rosto, diz Emmanuel. Quantas vezes nós temos olhos de ver e não conseguimos ver. Temos a esperança para sentir e não conseguimos sentir. É por isso que nós temos que entender que todos os espíritos impuros e revoltados são relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Nesse momento que estamos vivendo, parece-me que a separação do joio e do trigo, nós precisamos aprender a não ficar repudiando, recriminando ou reafirmando a questão dos criminosos, porque nós sabemos que o socorro das nossas preces a esses irmãos é a verdadeira caridade. Então, nós não nos cabe dizer nada de um criminoso, porque nós não sabemos quem fomos, qual é a nossa história. Então, Jesus é o nosso modelo, nosso guia. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. É o papel do Cristo. E é isso que a Isabel de França vem nos pedir, que nós precisamos estarmos mais próximo do nosso próximo, oferecendo o melhor que temos às almas transviadas e revoltadas, para que elas possam ter a oportunidade de aprender e aperfeiçoar. E é isso que esse é o nosso papel, porque eles são os nossos irmãos. Se já estamos erguidos, andando de pé com o pensamento elevado a Deus, existem outros que estão engatinhando, começando a dar os seus primeiros passos. E esses primeiros passos cheios de queda. Que cada um possa refletir nessa lição, pedindo a Deus que nos sustente, que nos ampare. E que nesta hora sublime, Jesus, das vibrações amigas do passe, nós te pedimos, auxilia-nos, Jesus, para que nós possamos vencer as nossas próprias dores, as nossas próprias iniquidades, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a sua paz, o seu amor esteja no coração de todos nós, lembrando aos irmãos que não vamos mais usar da indiferença, mas sim tendo a certeza e o respeito de que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos possam agasalhar-nos nesta manhã, pedindo a Deus em favor da paz.
que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, possa espargir as vibrações amigas, amorosas, de muita paz, de muita luz a todos os corações. Que Deus nos acompanhe, nos assista, hoje e sempre. Que assim seja.